Estamos aqui ao vivo nos seus ouvidos. Não sei se você está assistindo ou nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo nessa mesa UpDateCast. Hoje eu e Neemias Ramos, bate aqui Neemiasão, estamos com um Up Desse Date aqui, hoje sustentável, senhoras e senhores, Camila Storti. Muito bem-vinda, Camila. Muito obrigado por receber, né, esse convite com muita alegria, estar sentado nessa mesa com a gente hoje. Muito obrigada, uma honra, um prazer em falar daquilo que a gente acredita e ama e que temos aí que a cada dia reverberar essa pauta, porque não dá para viver sem mais. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Maravilha. E que pauta é essa, galera? Pauta sustentável. Você vai ver, eu mesmo na mesa que a gente está ao vivo com a Camila, mas você vai perceber nas câmeras aí o brilho no olho com que a Camila fala de sustentabilidade. Gente, a gente conhece ela há muitos anos, nossa amiga, nossa parceira aqui da nossa empresa, e você vai ver o quanto ela enche o coração para falar desse tema, e a gente quer saber, né? Deixa eu fazer primeiro aqui uma apresentação oficial aqui da Camila, gente. A Camila é casada com o sócio dela, o Marcelo. Abraço, Marcelão. Tem 2 filhos, o João e a Eva. Ela é especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Foi conselheira do Sistema B no Brasil por 2 mandatos. É fundadora da Abissal Capitalismo Saudável e representante de expansão do Movimento B em Goiás. O mundo é sustentável, Camila? Precisa ser a partir de hoje. Não dá mais para esconder essa verdade, viu? Mas ainda não. Estamos muito longe de chegar nesse nível. É a utopia que nos move. Quanto mais perto a gente chega, mais distante ela fica. Mas, sem dúvida, temos muito para aprender aí de como a gente pode estabelecer melhores práticas como indivíduos, como profissionais, como empresários, como cidadãos. Então, a gente precisa entender um novo jeito de fazer negócio, de viver, de consumir, para que a gente tenha uma maior perenidade e qualidade de vida humana na Terra. Porque, senão, realmente, o mundo não vai acabar, não. Mas nós, como seres humanos, com certeza estamos aí correndo sérios riscos. Sofrer as consequências disso, sim, né? mas o mundo continua, viu? O planeta vai sobreviver a nós. Agora, a pergunta é, nós vamos sobreviver às mudanças que o planeta traz com base nos nossos hábitos atuais? Aê! Vamos falar aqui muito desses mitos, né, Camila? Esses negócios que as pessoas não sabem, né? Muitas coisas que elas não sabem, muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que é, assim, começa com um empirismo, assim, se diminuir a morte de animais, vai sustentar... Eu quero te perguntar essas coisas daqui a pouco, são coisas polêmicas. Sim. Mas eu quero começar com a sua vida pessoal. Como é que você foi parar nessa vida sustentável? Você sempre foi, assim, natureba? Como é que é isso? Como é que você foi parar nesse ramo sustentável? Você é formado em quê? Talvez até perguntar para a Camila, né? Camila, boa tarde, né, Camila? Bom dia, boa noite para todos. Lá em casa a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque aí não tem. Lá nos Estados Unidos, já resolve tudo. Good one tá resolvido. Já tá então já resolve tudo, né? Mas me ajuda. O que a gente estava falando? A gente queria saber da ramificação. Como é que ela foi parar nessa área de sustentabilidade? É verdade. Você já era dessa área? Então, em cima disso eu queria perguntar para você. Camila, a pessoa que é sustentável, ela é natureba? Tem que ser natureba? Porque esse cara falou isso aqui, eu falei, não, mas não é possível que tem que ser natureba. Como é que é isso? Povo acho que é. Isso é relativo, né? A gente já costuma ser confundido aí com o que já falaram por aí, os biodesagradáveis, os ecochatos, os abraçadores de árvore. Mas, na verdade, não. São pessoas que usam um pouco mais de inteligência a longo prazo. E isso, para o brasileiro, não é tão comum. Longo prazo. Nós somos um pouco mais imediatistas. Então, assim, se você projetar a sua visão um pouquinho lá para frente, a sustentabilidade vai fazer todo sentido. Principalmente se você for empresário. Porque você vai perceber que sustentabilidade, SD, tem tudo a ver com risco financeiro. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. Não sou a pessoa natureba, eu acredito muito no 1%. A gente poder dar o nosso melhor a cada dia, onde a gente atua, com quem quer que a gente esteja. E eu acho que isso, sustentabilidade, nada mais é que a habilidade de parar em pé. É a habilidade de se sustentar. E isso envolve diversos fatores. Então, eu tenho muitas áreas da minha vida que hoje eu consigo trabalhar a sustentabilidade, mas tem muitas que não. Eu acho que a gente tem que observar, se conhecer e traçar planos de melhoria diário para que a gente evolua nesse rumo
que para mim é o único possível. Mas falando um pouquinho da minha história, né? Eu tô com 42 anos, estou nessa área desde os 19, então fazendo conta aí, 23 anos, nossa senhora. É a minha vida praticamente toda aí, oficialmente nessa área. Então, eu começo aos 19 anos no Instituto Algar de Responsabilidade Social, em Uberlândia, onde fazia minha faculdade, eu me formei na UF em administração, e ali foi onde eu aprendi a base, o fundamento do conceito de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa. O Brasil vivia um movimento muito fervido de construção de temas voltados para essa área. E aí, de lá para cá, vim para Goiânia, na verdade, para fazer uma especialização em Brasília, na UNB, que é essa de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, foi quando conheci o Marcelo. Conhecendo o Marcelo, teoricamente, eu voltaria para Uberlândia, mas aqui fiquei, aqui estou, e daqui não, acho que não sai. Eu amo esse Goiás maravilhoso. E aí eu estava, então, naquele momento, entendendo o meu papel no mundo como profissional. E aí o Marcelo, meu atual marido e sócio, um beijo, te amo, querido, parceiro, sócio 2 vezes. Ele me deu o desafio. Vamos montar uma empresa aqui em Goiás, 2006. A gente namorava. Aí eu falei, caramba, me formei em administração, eu sou boa com sustentabilidade, mas empreender, será? No Goiás? Coisa boa. E aí fui, metemos a cara, montamos a empresa e de lá para cá fundamos a Abissal Capitalismo Saudável, que tem o propósito de fazer do Brasil um país de negócios sustentáveis. Então, você imagina, em 2006, eu e o Marcelo batendo de porta em porta e falando, empresas, empresários, vamos trabalhar com sustentabilidade? Lógico que não foi imediato. A gente teve que fazer um processo de conscientizar o mercado e falar, e bater na porta, explicar, educar mesmo. Até que em 2009, nós conhecemos o Cláudio Carvalho, que foi o nosso grande case naquele momento, uma construtora daqui de Goiânia, que falou, quero empreitar o trabalho de sustentabilidade nos meus canteiros. E de lá para cá se tornou um case global que abriu portas para outras empresas. Então, a gente precisou provar a validação técnica do nosso trabalho por meio de um case. E hoje eu não preciso nem falar. Hoje a gente ainda está reativo de tanto que a demanda dos empresários para a pauta hoje é crescente, exponencial, quântica, porque agora eu não preciso mais falar. Agora o mercado consumidor e investidor já disse que é condição de sucesso. Então, hoje, para nós falar do tema é muito mais fácil. Mas há 20 anos atrás, eu acredito que a gente ajudou a construir essa caminhada. Você entrou no mato alto, né? Exatamente. E baixou o mato aí para muita gente passar atrás, né? Assim, uma pergunta sobre isso. A questão de sustentabilidade, esse selo, assim, isso chama mais atenção do cliente final, do corporativismo em si, ou da empresa que vai fiscalizar, assim, eu digo para o business, para o empresário, ele entrar no mundo sustentável, ele está mais querendo... O cara que às vezes não acredita nisso, ele entra pela moda, ele entra porque estão forçando a barra, você tem que aparecer uma empresa sustentável. Ele entra pensando no cliente dele final, ele entra naquela de ele ter um selo, ou ele está preocupado em ser multado ou ser fiscalizado? Como é que é isso, Cacau? A gente tem todas as modalidades de motivações. A gente tem aquele que vem por constrangimento, porque está vendo o movimento, falou, opa, eu não vou ficar de fora. O concorrente está fazendo, ele não tem que fazer. Né? Não estou tendo opção, estou sendo pressionado a ter sustentabilidade, então eu vou. Tem aquele cara da conveniência, porque levou uma multa, ou porque algum fundo exigiu, então ele precisa daquilo, ou vê oportunidade naquilo. E tem o mais raro, o mais desejado, que é o pioneiro, que é o convicto. O cara que vem porque acredita, que não entende que tem outro jeito de fazer negócio, que eu estou tendo a sorte de me conectar hoje em termos de empresários. São pessoas que estão se antecipando, estavam lá atrás falando disso enquanto não era uma regra. Agora, gente, já era. A galera está vindo meio que sem nem ver a patrola que está passando em cima, porque eu tenho sido muito procurada. Ele é um grande fornecedor, ou um médio, ou até pequeno fornecedor de uma grande empresa. E essa grande empresa começou a exigir dele. Cadê o seu selo EcoVadis? Cadê seu selo B? Cadê o seu LEED? Cadê o seu sistema B? Para comprovar, porque eu vou priorizar comprar de fornecedores que têm sustentabilidade na sua estrutura.
Então, hoje, a gente vive o melhor dos mundos, o melhor dos momentos para a pauta ESG. Por quê? Mercado investidor virou regra. E mercado consumidor, considerando geração Z que está vindo aí, os nossos filhos, os meus filhos, não sei de vocês, mas os meus mexem na bolsa para ver se tem selinho do coelhinho, se tem a plantinha. Senão Essa ele nova consome. geração já vem... Boa. Ele já vem com compra isso, né? por propósito. Ele quer trabalhar numa empresa cujos valores são condizentes com o dele. Ele não vai trabalhar para uma empresa que tem valores incoerentes com o que ele acredita. Ele pesquisa, é ao passo de um clique. Qualquer crise reputacional hoje você não segura. Todo mundo sabe. Então, essa geração, que é, segundo a Forbes, é as próximas 50% de vagas de emprego nos próximos 5 anos vão ser cobertas pela geração milênio aí, essa galera trabalha por propósito. Então, é aquilo, seja por conveniência, por convicção ou por constrangimento, os empresários, as empresas estão se adequando. E Vitão, deixa eu fazer uma pergunta, pegando esse gancho aqui. Eu queria saber, assim, quais são os setores que mais avançaram nos últimos anos e aqueles que menos avançaram, se você consegue visualizar. Porque, com certeza, tem setores mais ligados nessa área. E tem outros que estão, assim, já deixando mais, esperando ver o que vai acontecer, né? Você consegue mapear um pouquinho isso? Neemias, eu não teria um dado muito preciso, mas mais ou o menos que a gente observa? Você tem visto, né? Todos os setores, de alguma forma, eles estão olhando para isso, porque nós estamos falando do setor de economia, setor privado como um todo olha para isso. Alguns com mais resistência e talvez até dificuldade de compreender e aderir ao tema. Então, assim, não estou fazendo nenhum juízo de valor de ser melhor ou pior em termos de setor, mas a gente observa que os setores que são baseados numa matriz energética suja ou que dependem de uma matriz energética de queima de combustíveis fósseis, aí você pega a galera, né, desde viação, transporte, tudo que gira em torno disso, até a agricultura, que a gente tem uma geração que lida com esse setor, que é mais tradicional, mas que também temos cases incríveis de agricultura sustentável no Brasil. Inclusive, na minha opinião, o Brasil é um dos países que tem a sua agricultura mais avançada e sustentável. Então, eu sou muito pró a galera do agro, mas também reconheço que temos muito que avançar. Então, é difícil fazer um panorama, porque em todos os setores a gente tem aquele que se destaca em termos de sustentabilidade e tem uma galera que ainda não aderiu por questão de não ter entendido o valor ou ter tido a oportunidade de iniciar um processo. E aí, eu não estou aqui para julgar, estou aqui para ajudar. A empresa que quiser vir para essa pegada, conta com a Abissal, conta comigo. Então, não sei se você sabe, uns 6, 7 anos atrás, na nossa outra empresa aí de eventos, né? Nós tivemos a oportunidade de talvez aí sermos, não sei se o primeiro, mas um dos primeiras empresas no Brasil a desenvolver cases na área de sustentabilidade, de eventos sustentáveis. Sim. E até trabalhamos juntos, a Camila veio, a gente trabalhou muito junto nessa área. E foi um projeto muito legal, mas isso tem 7 anos atrás. Tá? Hoje, que a coisa está um pouco mais, como ela falou, em termos de mercado, várias empresas, a coisa está diferente. Mas 6, 7 anos atrás, a gente foi pioneiro nesse processo. Principalmente aqui em Goiás, não existia isso. Quando a gente reuniu os fornecedores para falar sobre sustentabilidade, não, primeiro a Camila dava uma aula, depois a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que a Camila vai lembrar desses números, dessas coisas que foram bem legais naquela época, né? Não, e ali eu não esqueço, porque foi um trabalho piloto que a gente desenvolveu em um grande evento que a WIN, naquela época, estava gerenciando, né, organizando, e foram ações viáveis, simples, que não encareceram o evento, mas que possibilitaram um dos principais resultados, porque isso é até um gancho importante. Quando eu falo em sustentabilidade, a nossa tendência é achar que eu estou falando só de ações ambientais. E não é. Lembra? Sustentabilidade é a habilidade de parar em pé, de se sustentar. Então, existe um conceito por trás que é o tal do triple bottom line, ou triplo impacto, que é o quê? É o que é ambientalmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto, financeiramente viável, ecologicamente correto e socialmente justo. Então, é o tripé social, ambiental e financeiro econômico. E lá na WIN, naquele momento,
A gente focou em ações de sustentabilidade. Então, olha que interessante, a gente trabalhou toda a gestão de resíduos e toda a montagem e desmontagem do evento, desde a escolha de materiais até toda a logística do evento, escolha da alimentação. E aí, embalagens, tudo que usar ali. Tudo Por que exemplo, usar. toda a parte de montagem, por exemplo, foi pensado nisso. A parte de alimentação, que foi um sucesso lá em relação a isso. A Camila vai colocar um pouquinho. Tipo todos os resíduos, todo descarte. E mesmo a sobra. Nós utilizamos a sobra dos almoços que não foram mexidos. Claro, os que não foram mexidos. Nós também fizemos coleta e distribuímos isso. A Camila... Isso, aquilo que era passível de ser distribuído, né? E aí, no final, o grande resultado foi o incremento de 16% na renda dos catadores da cooperativa. Só com um evento. Só com um evento no mês, a gente 7 aumentou anos atrás, né? Mesmo 16% da renda do catador da Cooperrama naquele momento, que foi a catadora, foi a recicladora que coletou o resíduo de um evento. Iam lá, buscavam todo dia depois do evento. Sim. Todo um esforço ambiental e financeiro, econômico, resultou num grande impacto social para esses catadores, na renda dos catadores. Só para você ter uma ideia, quer dizer, isso foi publicado, a gente tem. E na época, nós entramos na possibilidade de um prêmio nacional, é o maior prêmio na área de eventos, nós ganhamos, então, um prêmio nacional de sustentabilidade em eventos. Como é que chama? Com esse case, o Prêmio Caio. Ele tem uma área, dentro do Prêmio Caio, ele tem uma área para sustentabilidade. A gente ganhou ouro e bronze. Eu lembro que foram 2 categorias por conta da sustentabilidade. Então, eu quero até perguntar também sobre os prêmios que existem nessa área de, assim, por exemplo, a gente citou aqui a questão de imobiliária, de construtora, né? Construtora, talvez, para uma pessoa mais empírica, assim, no senso comum, que não sabe, a gente vê mais os caras falando que vai cuidar do solo, alguma coisa ali. Especificamente, tem prêmios. E aí, quais os prêmios que existem para as empresas, assim, no Brasil, né? Eu sei que vocês trabalham em questões internacionais também. Os prêmios, selos que tem no Brasil, eles são semelhantes aos internacionais? Isso é uma coisa, é uma convenção mundial ou cada país tem a sua forma de premiar, a sua forma de gerir essas... Olha, os critérios, Vitor, costumam ser globais, porque a demanda, a agenda é global. Ela é humanitária. Então, esses critérios, eles têm pequenas nuances de acordo com cada país, de acordo também com cada demanda. Então, no Brasil, que a gente tem, sim, uma preocupação ambiental muito grande, os indicadores ambientais normalmente são os primeiros que você percebe as empresas correndo atrás. Até porque eles são mais palpáveis, mais quantificáveis. É mais fácil você conseguir medir redução de emissão de CO2, de litros d'água, de quilowatt-hora, de tonelada de resíduo, do que você avaliar questões mais subjetivas como diversidade, melhoria da qualidade de vida do seu funcionário. Então, os itens ambientais, eles são normalmente o primeiro passo aí das organizações e reconhecimentos. Mas, normalmente, as certificações que a gente trabalha hoje, elas são de cunho global. Mas elas são reconhecidas no Brasil e fora dele. Então, é uma grande vantagem, inclusive, para você estabelecer relações internacionais com outras empresas, parceiros, clientes. A Abissal... Vamos falar da Abissal. Primeiro esse nome, né? Eu acho esse nome muito, muito propício, assim, apropriado para o negócio. Por que o nome, né? Explica um pouco mais. E o que a Abissal faz? Assim, ela ajuda na certificação, ela ajuda no alto gerenciamento desses critérios ambientais. Como é que a Abissal trabalha? O que ela oferece especificamente? Legal. Então, a Abissal se tornou uma abreviação aí, porque no início, primeiro ano, 2006, era Abigail Salvador, que é o meu nome é Camila Abigail, e Salvador, sobrenome do Marcelo. Aí tinha um gameta entre o G e o S, que fazia o fluxo frutífero da Abissal. A gente não tinha filho ainda e nem casado era, né? Mas aí a gente achava, Abigail Salvador parece escritório de advocacia. Nada contra, mas não combinava muito com a gente, né? E aí, em 2013, eu acho que a gente fez essa alteração, deu um clique. Eu falei, cara, a gente adora a Zona Abissal, porque a Zona Abissal é uma das mais desconhecidas, tem uma riqueza incrível, mas é um lugar ainda que tem um certo mistério, que tinha tudo a ver com o tema, né? Todo mundo sabe que existe, mas não sabe muito como é que funciona.
E aí a gente juntou uma coisa com a outra, de ser um bioma, um ecossistema aí, fundo do oceano, né, que é riquíssimo e inexplorado, profundo, Abissal tem a ver com profundidade, e o tal do Abigail Salvador. E Abissal, o que a gente faz, né? Se eu fosse resumir o que Abissal é, o que Abissal faz, realmente o nosso propósito é mudar a cultura das empresas e transformá-las cada dia mais em uma empresa mais sustentável. Existe empresa 100% sustentável? Não, ainda é uma utopia. Mas toda empresa, independente de setor e porte, pode dar pequenos passos que vão reduzir seus riscos, vão mitigar seus impactos e chegar onde a gente mais deseja, que é uma empresa que promove impacto positivo, não só mitiga, compensa, resolve os seus problemas, mas a gente acredita muito no poder do empreendedorismo e principalmente no Brasil. Então, a gente acredita mesmo que as empresas podem e devem ser a transformação, a vanguarda da transformação que o mundo precisa. Uau. Então, assim, governo tem seu lugar, sociedade civil tem o seu, universidade tem o seu, mas a gente acredita nas empresas. A gente acredita que é possível ter um capitalismo saudável, por isso o nosso nome. Nosso mantra é capitalismo saudável. Então, cara, que show. Gente, a Abigail... Eu não imaginava, né? Mas eu sou fã do nome Abissal, né? Do que traz esse mistério, essa questão de ainda não explorado ou pouco explorado, né? Então faz, assim, né, muito sentido. Eu sei que nem mesmo vai perguntar umas coisas específicas assim, mas pra gente, eu também e o nosso público que assiste, especificamente, o que é o mistério do Elon Musk? Assim, o que envolve... Porque o Elon Musk é esse cara, assim, meu Tony Stark, né, da vida real, o cara... cara polêmico. Tipo assim, aí o que tem a ver... O que tem a ver as ações, né, dele nos últimos anos com o tema sustentabilidade? O que é a polêmica envolvendo aí o Elon Musk? O que é real? O que é fake? Então, o Elon Musk, ele tem um porquê de estar lançando um movimento aí que a gente chama anti-ESG, Agenda Global Anti-ESG. ESG a gente não falou ainda, né? Vou aproveitar então, antes de você responder isso, então, já que você falou, fala pra gente, o que é esse trem? Que é esse Já trem? que nós estamos aqui entre um goiano, uma mineira e um capixaba. Então, eu tô falando assim, um goiano. Mas eu peguei um mineirês agora e joguei um trem no meio. Que trem é esse de ESG? Tá. Eu sou goiana, tá? Eu nasci em Tumbiara, assim, na curva. Do lado de lá ou do lado de cá do Rio? Não, do lado de cá do Rio. Mas fui criada no Paraná, mas minha família toda é mineira. Então pensa num sotaque que foi lá na zona abissal, né? Não. É mineiro com goiano, então o meu sotaque é legitimamente forte. Que legal. Mas vamos lá. O ESG, o ESG, o ESG, é um acrônimo de uma sigla em inglês, né, de palavras em inglês, que é o Environment Social Governance. Então, de novo, temos um triplo impacto aí. Então, é uma sigla, não é um termo novo. Ele nasceu em 2004, lá o diretor-geral da ONU, Kofi Annan, em 2004, lançou um relatório financeiro para o mercado financeiro chamado Who Cares Win? Quem se importa ganha. E lá em 2004, ele trouxe a pauta ESG para o mercado financeiro. Falou, investidores, mercado financeiro, vocês precisam começar a olhar para critérios ambientais, sociais de governança para sobrepor aí as suas decisões para valuation de negócio. Só que esse termo, esse tal de ESG, ESG, ficou lá adormecido, foi um movimento interessante, mas não pegou. Aí, o que aconteceu? Desde 2018, que a gente tem um posicionamento de uma das maiores administradoras de capital do mundo, que é a BlackRock, que administra 10 trilhões de dólares por ano. E aí você tem aí o Larry Fink, CEO da BlackRock, que em 2018 começou a lançar suas famosas cartas aos CEOs. Então, o Larry Fink, lá, é o cara que determina as regras de mercado. Administra 10 trilhões de dólares por ano. Ele começou em 2018 a falar em capitalismo de stakeholder. E todos os anos em Davos, Fórum Econômico Mundial, que acontece na Suíça, que determina a regra de mercado, o cara começou a falar, daqui para frente, minhas investidas, eu preciso que vocês me entreguem não só a sua solidez financeira, que sempre foi uma regra de mercado, eu invisto com base em retorno financeiro, né? Essa regra do jogo, velha economia. O cara começou a falar, não,
Ok, super sólido financeiramente, mas cadê os seus indicadores ambientais? Cadê os seus indicadores sociais e de governança? E aí foi um rebuliço no mercado. 2020, com a pandemia, esse trem virou um tsunami, porque se acelerou. A gente percebeu como mercado a importância dos indicadores sociais, ambientais e da governança. E esse Larry Fink mais posicionado do que nunca. Então, de lá para cá, foi esse tsunami de cima para baixo. Assim, essa é a verdade, Vitor e Neemias. Ao longo de 20 anos da minha história, que eu estou nessa área, eu vi todos os setores da economia se mexendo. Governos, setor até financeiro, de alguma forma, tentando se posicionar, mas não de forma contundente, como foi em 2020. A gente tinha aí universidade, pessoas físicas, até empresários, mas quando a BlackRock impôs esse critério para suas investidas, aí pensa numa cadeia de tsunami mesmo. As grandes gigantes estavam falando, meu Deus, tem que correr atrás desse ESG, Environmental Social Governance, e começou a cobrar de quem? Dos seus fornecedores. O fornecedor cobra do fornecedor. Isso chegou no mundo inteiro. E aí tá todo mundo correndo atrás. Como que eu faço para implantar essa agenda ESG? Entra pra É ajudar. nós. Caralho. É onde a gente vai entrar. Mas é muito isso. recente, Camila. Mas É gente, muito recente. Mas você tinha ouvido falar de ESG antes de 2020? Não, mas só assim, se fosse da gente. Mas é que talvez eu não seja da área. Mas coisa nem assim. eu, apesar da gente ter trabalhado aqueles projetos juntos durante que é um a tempo. sustentabilidade? Nós vamos falar da diferença. Que é o tripé que você colocou, que a gente trabalhou com isso nos eventos, mas mesmo assim eu não me lembrava disso, não. Não, mas se trabalha no fato, valuation, né? se trabalha Exatamente. assim, gente, isso é uma... É claro, a gente está falando aqui de coisas muito, muito sérias e muito recentes, né? Assim, você pegar essa avalanche. O cara começou a falar em 2018. 2018 ele tem a primeira carta dele. Pesquisa aí, gente. Carta do Larry Fink, carta do Larry Fink para seus CEOs. Desde 2018 ele está colocando na carta BlackRock. Não tem assim, olha, sinceramente, por ser tão recente e você dizer que eu quero ser tipo um advogado do diabo aqui em relação ao mercado inteiro, né? Porque se mexe no valuation da cadeia inteira do mercado. Assim, o cara começa em 2020, tá? Começa assim, impor a necessidade de ter a certificação ou de ter ali... ter uma demonstração além do resultado financeiro. Isso. É um tripé aí, vai. Perfeito. Isso eu quero saber assim, se é essa complexidade toda, mas que fez uma avalanche no mundo inteiro, isso não mostra, assim, por exemplo, a fragilidade, na minha opinião, né? Assim, mostra uma fragilidade até então de um sistema inteiro, cara. Assim, o negócio estava colapsado. Então, tipo assim, de estar em pleno, sabe, século... Tipo assim, e ainda não ter essas preocupações meio que... básicas. Vamos chamar de básicas, primárias, ou... Mas talvez não ordenadas, talvez não... Gente, eu acho que é uma questão temporal mesmo, questão de percepção do tempo para isso, que né? Nós, como seres humanos, temos tendências surreal, cara, a replicar o modus operandi, como sempre foi feito, sempre deu certo, sempre foi assim, vamos continuar fazendo o capitalismo do jeito que ele era. Só que isso não é verdade, porque se você for pegar a Revolução Industrial, você tem grandes exemplos de empresas que sofreram crises ambientais assim, tremendas, que faliram por conta de crise ambiental. Só que isso demorou para o povo perceber. Então, a gente sempre explorou, enquanto indústria global, até a última ponta. Vamos explorar tudo, vamos acabar com tudo, porque não tem fim, teoricamente. Só que hoje a ciência mostra que a gente está pagando um baita de um preço por ação antrópica, por conta do jeito que a gente conduziu o capitalismo até hoje, que era o valor para shareholder, valor para acionista. As pessoas do meio ambiente que se lascassem. Agora, percebeu que ou eu vou equilibrar essa conta, ou então nem a empresa mais sólida financeira do mundo, daqui 5, 10 anos vai ter sucesso, porque ela vai deixar de existir. Camila, você citou a questão de 2020. 2020 foi um ano, sei lá, nem tem nome para isso, né? Mas um ano diferente, né? Onde o mundo, depois de uma gripe espanhola lá, que tem mais de 100 anos, passou por um sufoco fora do comum. Mundial. Mundial, isso. Então,
problema muito sério. E você falou de 2020 e a Covid veio em 2020. Tem alguma relação? Por que eu estou te perguntando? Porque tudo, ou se não mudou, está mudando, sim, vai mudar assim, com muita rapidez, e a Covid acelerou os processos. Sim. E talvez isso possa ter chegado mais rápido, não sei se através de uma comunicação, onde as pessoas mudaram alguns aspectos de vida, não sei, mas conta pra gente aí. Qual que é essa relação aí, cara, se tem alguma coisa? Pra mim, toda relação. Mas olha só, lembra, ó, Larry Fink já tá desde 2018 sim, cantando essa bola. Já de forma muito pioneira, falando, galera... Gente, agora vem cá. O que o Larry Fink, o que a BlackRock faz? Só para retomar aqui. O cara pega dinheiro de families offices, de fundos, reinveste e devolve dinheiro para esses investidores. É ou não é? Okay. É isso que um administrador de capital faz. 10 trilhões de dólares. De preferência mais, né? Ok? Então, ele tem que pegar dinheiro e devolver mais dinheiro. Mais dinheiro. Se o cara tá desde 2018, cara, um dos que tem maior visão de mercado para frente aí, de investimento, ele toma essa decisão de incluir social e ambiental e governança na pauta de valuation de negócios, por quê? Será que é porque ele acha que é legal e bonito? Não. Também. Mas é porque ele está vendo que ele pode perder dinheiro daqui a pouco como investidor. Então, esse é um princípio que a gente não pode perder de vista. Então, ele já vem cantando essa bola, mostrando mercado financeiro, ESG é questão de risco financeiro. É isso que os empregados estão demorando para entender. É risco financeiro. Eu não vou investir numa empresa, igual eu estava falando lá na Revolução Industrial, que faliu por questão de crise ambiental ou social reputacional. Surreal. Então, você entendeu? Não é mais uma coisa de eu gosto de abraçar árvore, eu gosto do meio ambiente. Não é. É negócio. O risco é financeiro. Então, acabou. Só que aí, na última carta do Larry Fink, lá em 2020, que foi janeiro de 2020, então foi antes da pandemia, vem a pandemia em março. Cara, a pandemia, ela desvendou horizontes que a gente não teria desvendado se ela não tivesse acontecido. Levaria anos, né? Levaria muito mais tempo. No mercado normal, ela acelerou a nossa percepção social. Então, as pessoas começaram a se conectar com marcas que estavam sendo solidárias. Isso despertou sentido de propósito, de trabalhar, de investir, de comprar, de consumir. Então, isso foi acelerado. A percepção ambiental. A gente tem as pessoas dentro de casa, consumindo muito menos, viajando muito menos. Então, a gente percebeu que o meio ambiente respirou por conta da nossa não ação antrópica nos lugares. Então, foi uma comprovação do impacto humano no meio ambiente. Então, assim, lógico, não estou nem entrando na pauta negativa, que eu não tenho nem o que dizer, né? Mas nós passamos por isso. Mesmo, essa ligação. E aí a gente faz a conexão de que, gente, realmente a gente precisa repensar nosso modus operandi, nossa escolha, nosso jeito de viver, o ficar mais em casa com a família, o evitar pegar carro e viajar tanto, igual a gente tinha essa necessidade. Então, a gente mudou muito, aprendeu muito com a dor, com toda a dor, né? Santo Agostinho já fala. A gente muda ou pela dor ou pelo amor. E, para mim, a sustentabilidade ela significa os dois lados da moeda. Tem o lado da dor, da gente ter que perceber o senso de urgência, mas, cara, tem o lado do amor. Aí vem o lado bom. Você tem profissionais, funcionários, trabalham numa empresa que tem sustentabilidade, o cara, você retém ele por muito mais tempo. Ele está mais feliz, mais saudável. Então, tem o outro lado da moeda que a gente nem começou a falar ainda, né? Que é o retorno que a sustentabilidade promove para as empresas, o ESG. Mas, realmente, a dor nos mudou. Eu era criança, eu lembro de um comercial, e eu sou publicitário, né, de formação, eu estudei esse case também na faculdade, mas eu lembrava dele quando eu era criança. Uma marca de sabão aqui no Brasil, não vou saber exatamente qual agora, fez um dos primeiros comerciais sustentáveis da história, assim, que era um negócio de replantar, que cada sabão que você comprasse era uma sementinha que ia ser replantada não sei aonde. Aquilo ali foi a primeira coisa que eu descobri, que eu pensei sobre o ambiente, né? A questão ambiental, mas no caso de reflorestamento, essa parada toda. Nas crianças, o impacto hoje, né? Você citou os seus filhos. Obviamente, né, Camila? Seus filhos... Não é óbvio. Não. Respiram, sabe o que você e o seu marido fazem, mas as crianças em si, assim, as empresas pensam em comerciais, em campanhas
para as crianças como? De qual jeito, assim, a galera... Que eu vou citar uma outra coisa para você responder isso. A Coca-Cola mesmo, ela não faz propaganda específica para adultos. Ela não faz. Assim, ela faz a magia na criança, para a criança crescer falando, caraca, isso deve ser uma coisa boa, isso deve ser... Porque envolve felicidade, envolve magia, ele mexe com outras questões intrínsecas do ser humano e não exatamente o consumismo, um padrão de consumidor, mas as empresas que você atende, que a Abissal atende, ou enfim, no universo aí, B, sustentável e tal, como é que quais ações que você pode citar assim, pensa para criança? Porque o impacto de um comercial, para mim, quando criança, me fez, caraca, é mesmo, né? Que uma árvore, uma coisa tão simples assim, mas que eu comecei a pensar. Quais são as ações que você vê, assim, mais para criança, enfim? Então, Vitor, as crianças, aí vamos pensar aí, a turma até 18 anos, vamos pensar 17 para 18 anos. Essa turma, que é outra geração, diferente da nossa, eu, pelo menos, estou na geração para frente aí. Essa turma está aprendendo na escola, já era, não tem mais esse lance de ser ensinado pela propaganda, né? Que Mas a escola tem essa pauta? Né? Total. Meus filhos sabem o que é energia renovável, o que é diversidade, o que é pauta LGBTQIA+, que a gente aprende, a gente está aprendendo agora a lidar com todo esse conceito novo na língua portuguesa, nas relações. Então, a nossa geração ela é uma transição, ela está absorvendo conceitos que estão sendo criados muito por essa geração nova que está vindo, que já vem com chip embutido da diversidade, da importância ambiental, da governança e transparência. Meus filhos aprendem isso na escola. É pauta de matéria de escola. E isso não só em escola particular, que aí eles estudam numa particular, mas as públicas também estão vindo com essa pegada de ensinar que é um movimento social daí que aconteceu e que influenciou o mercado. Então, eles estão aprendendo sobre. É totalmente diferente, gente. A gente está vindo de novo pela dor. Sim. Pelo perceber que a gente errou em tudo que a gente fez para trás, quase tudo, né? No jeito de consumir, no jeito de produzir, no jeito de negociar, com um jeitinho que sempre foi legítimo aí nas negociações e que hoje a transparência derruba tudo isso. Então, assim, os nossos filhos, eles já vêm com chip. Então, quem quiser vender desde um chocolate até um apartamento para essa turma que está vindo, ou olha para isso, ou então realmente vai deixar de ser relevante para os próximos consumidores. Olha que interessante o dado da Bloomberg. O dinheiro, o fluxo do dinheiro que vai vir agora, nos próximos 5 a 10 anos, em termos de mercado, significa aí 53 trilhões de dólares sendo investidos em empresas que têm a sustentabilidade, que têm uma gestão ESG no seu negócio. Aí a gente falou do Larry Fink, da BlackRock, mas é claro que não é só ele que decide o mercado. Sim. Nós estamos falando dos fundos, dos investimentos, dos consumidores. Nós estamos falando de 53 trilhões de dólares indo, de certa forma, para que a geração futura que está vindo aí consuma. Que é esses 50% das vagas novas. Que compra por propósito. Você citou aí. Ela entra na internet, ela compra naquilo só que ela acredita, se for contra os valores dela, ela não compra. E ela ainda é ativista contra, né? O Vitão estava falando da questão de criança, né, de propaganda, e assim, qual tem sido a influência? Porque nós estamos, por exemplo, vivendo um momento agora de World Cup, de Copa do Mundo aí, todo mundo ligado. Isso sempre acontece, né? Esse processo aí, daqui a pouco tem uma nova Olimpíada, enfim, isso vai mexer. E está mudando o esporte, está sendo impactado também com essas mudanças muito grandes, né? Então, até eu tenho visto algumas propagandas de celebridades que têm sido impactantes, porque até vi um podcast essa semana de um cara falando sobre a área de patrocínio, né? Onde, vou citar o nome só para... Né? Mas vem cá, por exemplo, o Neymar, né, se posicionou sobre uma questão e eles estavam discutindo, né, o que isso influencia a marca, né? Porque eu vou lá comprar, o cara se posicionou do outro lado e agora, como é que eu faço? Eu não compro mais. Então, isso é algo bem forte, bem complicado, né? Mas, então, eu não sei se você sabe, Camila, a gente tem tempo que não conversa, mas eu estou estudando futebol. Sério? Sério. Que massa. Estou fazendo gestão de futebol. E uma das áreas
Estudando e jogando? Ou você está só no processo teórico? Atualmente eu dou aula, eu não jogo mais. Eu dou aula. Quando uns jogadores precisam, eles me ligam e eu vou lá, eu passo um WhatsApp, eu vou lá, marco com eles, eu dou treinamento. Mas isso é outra questão. Não vou deixar meu telefone aqui para ninguém. Vem novidade no update aí sobre esportes e futebol, viu, galera? Fiquem ligados aí, viu? Mas, enfim, eu resolvi botar em prática uma coisa que eu gosto há muito tempo, então estou estudando, fazendo um curso aí bem legal. E eu vejo que dentro eu estou fazendo um curso é um curso grande sobre gestão de futebol e tem algo específico sobre governança, sobre ESG, né? Dentro da gestão. Então, isso está impactando todo. Por quê? Porque dentro desse processo, como você falou em termos de relatórios, finanças, governança, isso está onde eu vou colocar meu dinheiro, né? Então as empresas estão olhando para isso, onde eu vou colocar meu dinheiro, né? Então CBFs da vida, FIFAs da vida estão preocupadas com esse processo também. Então você tem visto isso no esporte de uma forma geral, a sustentabilidade nos projetos ou na prática? Legal. Não é muito o meu universo. Sim. Mas, sem dúvida, hoje o que você faz, o que você não faz, o que você declara, o que você não declara, em todos os segmentos, tem impacto. Então, um posicionamento político de um jogador faz um patrocinador perder dinheiro ali ou ganhar dinheiro. Sim. Porque o mercado responde muito rápido. Sim. E, normalmente, às vezes é melhor ficar quieto, né? Imbuído por uma paixão, que é aquilo que ou a maioria ou a minoria tá votando naquilo, tá acreditando, tá colocando seu dinheiro, é um risco e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, o posicionamento, né? Uhum. Mas, sem dúvida e isso, assim, eu sei porque eu acompanho, não posso citar nomes de clubes brasileiros, mas praticamente todos os grandes clubes no Brasil de futebol estão trilhando uma jornada ESG. Eu sei porque eu participo da SAFs, né? Da certificação B. Sociedade Anônima do Futebol, que está chegando, já comprou vários clubes. Você viu agora o Bahia? O Grupo City botou 1 bi, ou vai botar nos próximos anos 1 bi, comprando 90% do Bahia. Que é uma... Então, por quê? Tem a ver com esse processo todo. Se você for ver, eles contratam pessoas, eles lidam com famílias, eles têm impacto ambiental, eles consomem energia, água, resíduo. Tudo que você faz que vai um pedacinho do planeta, água, energia, resíduo, matéria-prima, tem recursos que são não renováveis, muitas vezes finitos, tem relação com pessoas, com comunidade, com fornecedor. Qualquer segmento, qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, vai precisar olhar para a pauta ESG, ambiental, social e governança. E os clubes estão se antecipando, sim. Senhor. Eu não posso citar. Tem alguns que estão lá na frente já, que daqui a pouco vão, inclusive, sair com certificações globais. Não posso citar nomes porque eu estou participando de alguma forma, então, mas... Total, estão se adequando, estão mudando a regra do jogo, literalmente, que até então foi muito o status, foi muito voltado para questões que eram sexistas, machistas. Estão revendo, inclusive, tudo isso. Mudaram os seus indicadores. Né, Neemias falou que da Copa do Mundo tem estágio lá que vai ser desmontado, né? Porque ele foi feito com estruturas para não ficar lá um elefante branco, enfim. Foi usado com container. O 934, que é o 934 containers que foram usados para construção, vão ser desmontados, vão ser doados, né? Olha que para outra construção. Pensa o impacto disso. Não, olha e toda vez que vai jogar lá, fala-se sobre isso, né? Isso também está uma cultura por trás sendo transformada, né, Camila? Milhões de pessoas estando lá presencialmente ou assistindo, né? O mundo todo, são bilhões de pessoas assistindo. Sobre a questão, muito, cara. Tudo, né? Tudo é muito. Bom, vamos falar sobre o sistema B, assim. Não. Vamos voltar. Você terminou? Não, nós pulamos. Pulou? Nós largamos o Elon Musk lá atrás. Mas ele já está resolvido. Vamos passar para quem precisa. Não, mas a polêmica do Elon Musk é massa. E tem muito a ver até com esse lance do futebol, porque são coisas muito gigantes, né? A gente entrou na pauta. Mas o que aconteceu com o Elon Musk? Olha que interessante. Tesla. Gente, quando vocês pensam Tesla... Eu acho que se a gente fizesse uma enquete, assim, fala o nome de uma empresa que você acha que é sustentável. Eu acho que
grande parte ia falar, eu acho que é a Tesla, porque é um carro elétrico. É ou não é ou não é? O que é um carro elétrico? É um carro que deixa de usar uma energia de queima de combustível fóssil. E é um carro elétrico, mas ele não é sustentável por diversos motivos. Primeiro que ele não é acessível, tá? E tem um monte de discussão em cima. A bateria que você tem que construir. Tem que tirar o lixo, não sei o quê. Mas onde nasce, assim, né, o posicionamento do Elon Musk na agenda anti-ESG, agora que todo mundo já sabe o que é o ESG. A Tesla, esse ano, foi convidada a ser retirada do índice da Nasdaq, que é o SP, que é um dos índices de bolsa de valores de Nova York ali, mais importantes do mundo. Olha. É um índice que tem a Exxon. E aí o cara surtou, né? Falou, como a Exxon continua e eu, a Tesla, fui convidada a me retirar do índice. E perdeu muito dinheiro. Mas continua rico do mesmo jeito, porque é muito, né? Mas ele perdeu dinheiro pra caramba. Né? Então, assim, se incomodou ele muito, porque ele criou a Tesla baseado no meio ambiente, teoricamente. Então, enfim. Então, ele causou um rebuliço no mercado com as declarações dele. ESG é fake, ESG não existe. Como é que eu, Tesla, fui convidada a me retirar do maior índice do mercado aí? Por quê? ESG não é só ambiental. Então, eu acho que esse exemplo é bom para todo mundo entender. Não adianta eu achar que eu estou bem no meio ambiente se eu não cuidar do social e governança. O motivo da Tesla ter sido convidada a se retirar foi por questões de saúde e segurança, índice de acidentes acima do aceitável nas suas fábricas, critério social também, né? E riscos, denúncias na cadeia de valor, fornecedores. América Central na extração do cobalto. Isso. Olha criança, que louco. Colocaram criança, esse lance, né? Então, criança assim, trabalha lá. Por isso que eu tô te falando. Olha o quanto o conceito de ESG chega longe, né? Cara, é a marca, o Elon Musk não está livre da crise reputacional porque é o Elon Musk. Então, quando vai se fazer uma avaliação ESG, é profundo, não é o declarar um greenwashing. Tem esse termo, você falou de marketing, né? A sustentabilidade ESG demorou a se firmar por conta das empresas terem muito greenwashing, que é o banho verde. Eu vou lá e coloco uma plaquinha solar no meu prédio e falo que ele é sustentável. Eu vou lá e coloco uma embalagenzinha biodegradável no produto e ele é sustentável. Mas essa transição que nós estamos passando, que nós falamos aí que não era nada e tal, isso foi crescendo e agora tá... Você falou assim, nossa, agora todo mundo está correndo atrás para botar... Essa transição eu acho que era muito assim, tipo assim, sobrou alguma coisa aí? Ah, sobrou? Então vamos colocar nesse trem de sustentável aí, nesse negócio sustentável. Então era muito assim, eu via assim como um perfume. Era... Já que sobrou, tipo assim, pega vamos doar o resto para alguém e a gente coloca no relatório que a gente fez isso. Ou dar uma rotada. Não era isso? Assim, eu acho que agora o negócio virou profissional. Ou mais profissional. Tem muito disso. Por isso que é transição. Então, quando eu pego, assim, geração do meu pai, do meu avô, é mais difícil eles entenderem a importância da urgência desse tema na empresa. Então, a gente tem empresas familiares aqui em Goiás que está nessa transição, né? Tá a nossa geração assumindo, tentando fazer sustentabilidade, mas os mais tradicionais falando, não, sempre deu certo, sempre foi lucrativa. Eu não vou investir nisso agora. E aí tem os nossos filhos, que aí, cara, essa galera já vem com chip. Por isso que eu tô te falando que tá chegando a hora da gente mudar essa regra do jogo. Eu acredito na próxima geração. É complicado, né? Porque a gente deposita neles. Eu tô tentando fazer a minha parte hoje, mas, assim, qual é o impacto disso? Eu acho que a grande escala de impacto de empresas mais sustentáveis, de uma sociedade mais justa, equitativa, regenerativa, está na nova geração. Porque não vai precisar forçar mais a barra com eles para eles entenderem o que a gente está aqui hoje tentando abrir a mente de uma galera mais antiga. Assim. Voltando só nessa questão, então, do Elon Musk aí, das baterias, né? Eu estava lendo que não só o trabalho escravo e o trabalho de risco, porque mexer com alguns elementos químicos que compõem as baterias, né? E em locais muito pobres, mas desmatando para fazer aquela que tem uma banheirona, né? Que você tem que fazer para extrair lá. Então, assim. Então, o carro elétrico não é sustentável? Se for fazer com essa conta da Camila aí. Depende. Tudo é relativo. Sim. Eu acho que assim, nós estamos sobre da mesma forma que você colocou. Sim. Tá chegando. Exatamente. Todo mundo tá mudando esse processo. Eu já vi gente falar assim:
isso não vai pegar, não vai estar certo. E eu já vi gente assim, ó, se você não começar a correr atrás... Eu acredito no carro elétrico, mas ele, assim como toda inovação, como todo pioneirismo, depende muito de quem fez e como ele é feito, de quais são os critérios para cuidar da segurança, da extração sustentável e de todos os critérios ESG. Agora, é claro, ele é uma super alternativa quando eu estou falando de emissão de gás de efeito. Aí nós vamos entrar na outra pauta, que é o tal do aquecimento global. Mas essa pauta vai ser nos próximos capítulos, né, Vitão? É verdade. Ficar com gostinho de quero mais... A gente poderia fazer entra isso no, aqui, então entra naquela outra pergunta que você queria fazer. Não, sistema B, né? Eu quero saber do sistema B. A gente tem uma polêmica nesse negócio de aquecimento global. Mas, assim, falar em aquecimento global, tá um frio aqui. A gente tem muita coisa para fazer com a Camila. A gente, com certeza, a nossa audiência aí vai ver a Camila aqui de novo e outros projetos que a gente quer desenvolver com ela. Mas, assim, você foi conselheira lá do sistema B, né? Sim. Como é que ele funciona especificamente no Brasil e qual era o seu papel ali? Né? Show. Como é que é sua participação, a sua função específica lá? Hoje, falar de hoje para trás, hoje eu sou uma dos 7 especialistas no Brasil, somos 7 especialistas no Sistema B Brasil, Aí, mas eu vou voltar lá, tá? E para mim é um super orgulho, né? Ser uma goiana que tá lá. E eu lembro lá em 2013, eu batendo na porta lá na Vila Madalena, gente, eu quero fazer parte desse trem aqui porque faz sentido para mim. E era um grupo de amigos de São Paulo. Eu fui, o Cláudio falou, vai que você vai encontrar um lugar lá. E eu fui. Abraço pro Cláudio, daqui uns dias ele vai estar Cláudio, sentado aí. Isso, ele verdade, é um o cara que é só Cláudio, inspiração. esses dias a gente chamou ele, mas acabou as agendas, não deu rolou. certo, e já ele vem. Mas olha só, o Sistema B, né, o movimento B, ele é um movimento global para uma nova economia. Então, ele é global. A certificação nasceu em 2006, na Pensilvânia, em Filadélfia, pelo B-Lab Global. Era uma galera de uma indústria de esportes, principalmente basquete. Eram 3 sócios. E eles tinham uma empresa lá de esportes que estava super fluindo. E eles eram os caras acima da média do seu tempo, que investia muito no social, no ambiental e na governança. De repente, a empresa teve uma crise, entrou um novo sócio, e o novo sócio falou, opa, pode parar de investir em social e ambiental, porque não está no seu contrato social. Então, acabou, daqui para frente eu vou investir, a empresa vai ser... Enfim, vendeu a empresa para esse cara e a empresa perdeu todo o legado social e ambiental que ela tinha. Esses 3 caras se indignaram, por isso que às vezes a dor faz a gente, né? Mexer, né? E falaram, não, vamos criar uma ONG para ajudar empresas a manter o seu propósito, porque a gente perdeu porque a gente não tinha. Os caras criaram o B-Lab Global, que além da certificação B, tem várias outras ferramentas. Então, a certificação B de Benefit é uma certificação que chancela as empresas que têm o social, o ambiental e a governança, o propósito na sua estratégia. Então, uma empresa B combina muito bem lucro e propósito. E aí, para chegar hoje, né? Hoje a gente tem grandes marcas aí se tornando B. A gente teve semana passada a Arezzo e Co., uma empresa de capital aberto. Então, não é só a Natura, a Movida, não, gente. A Arezzo se certificou B. Aí, então, isso é uma coisa maravilhosa para a gente entender. O que é isso? As empresas estão rumando para uma economia equitativa, inclusiva e regenerativa. Então, assim, não é mais brincadeira. Gente, e é uma certificação assim, hard. São pelo menos 8 meses a 15 meses de auditoria. A auditoria, não estou nem falando do processo para chegar a atingir os 80 dos 200 pontos possíveis. São 5 pilares avaliados: governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes. Então, é um 360 do negócio que precisa fazer com que essa empresa esteja bem redonda com relação às suas políticas, processos, programas, KPIs, em todas as áreas da empresa. Então, não é só ter um produto ecológico ou só ter um propósito no site, não. Você tem que ter o seu negócio todo voltado para isso. E a ferramenta, e aí fica um presente para quem está assistindo, a ferramenta é gratuita, acessível, você vai entrar lá no B Impact Assessment, que é a que a gente chama de carinhosamente de BIA, bimpactassessment.net. Você tem condições de fazer o que, para mim, Camila Abigail, vou mudar, não vou ser mais Camila Storch agora. É o primeiro passo para o seu negócio. Eu atendo empresas de 1 funcionário, de 5, de 1.000. Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o setor que você atua. Entra no Impact Assessment, coloca o seu melhor e-mail, cria sua senha, mergulha nesse trem, depois você me conta. É o primeiro passo para você introduzir sustentabilidade no seu negócio de graça. Talvez, baratinho. Camila, você está falando isso, talvez um daqueles projetos que nós vamos trabalhar aqui com a Camila seja isso.
como entrar nesse processo, né? Como entrar, como ser uma empresa, seja micro, seja uma startup, seja... Exatamente. Como ser sustentável de verdade. Pegar o ESG aqui e fazer funcionar. Primeiro passo, gente, é se conhecer. É igual a gente. Para a gente evoluir, a gente primeiro precisa reconhecer nossas coisas boas e ruins e dar os próximos passos. Para a empresa é a mesma coisa. E não tem como. Você tem que fazer um diagnóstico do seu negócio para entender como você está com relação aos critérios ESG. Não tem ferramenta melhor, mais acessível hoje que a BIA. BIAimpactassessment.net. Caraca, Camila, que chique. Então, assim, nesse caso, de 8 a 15 meses, a empresa, para ela se adequar, aí ela recebe uma certificação, ela é chancelada? Como é que é isso? Isso. E quem é que faz essa auditoria? Quem é que... B-Lab Global. O B-Lab Global. Os 8 meses que eu te falei mínimos é depois que eu me adequei. Porque a auditoria, ela é relativa ao exercício anterior. Ixi, então é relativo. Gente, a jornada, você começou hoje, você nunca mais volta atrás, pro resto da vida. A New Inc., que vocês vão conversar com o Cláudio, tá com a Absal desde 2009, lembra que eu contei aqui? Sim. Até hoje nós estamos juntos, até hoje tem coisa pra melhorar. A New Inc. tem muita coisa assim pra quantos gente... anos nós estamos falando? 2009 pra cá? 13 anos. Meu pai. E ela é B, ó. Ficou bem em 2014. Parou ali, só continua, só vai. Só aumenta. Aí tem, em todos os países tem uma Sim. Uma sede, como é que é? Sim, o B-Lab é global, ele está em mais de 80 países. 80 países. São hoje são quase 6 mil empresas B no mundo. No Brasil só tem 300. Tem 8 mil tentando no pipeline. Não, eu lembro que quando a gente estava mais envolvido nesse negócio, assim, né? Mas tem 8 mil tentando. 2014, 15, 16, né? Eu acho que nessa época a gente estava mais envolvido nisso. A gente até participou de alguns projetos, ficamos associados a algumas organizações. Você lembra disso, sim, né? A gente sim. Caminhou um pouco nessa área, mas era um pioneirismo, né? Mas eu estou falando, o que eu queria saber, a pergunta minha. Você falou que nós só temos quantas? 300. 300 eu tô chocado. No Brasil, né? Eu tô chocado com esse número. Sistema B. É B. Não, é sistema B. O nosso que a gente tinha entrado na época era uma outra organização, que eu não lembro, até que a gente fez parte, mas enfim. O que eu queria saber é o seguinte, e Goiás nisso tudo? Porque nós estamos aqui falando muito para o nosso pessoal. É claro que isso chega em qualquer lugar, mas nós estamos buscando muito aqui jogando informações. Quantas empresas B tem em Goiás? Além da New Inc. tem alguém? Tem 4. 4. Atenção, galera. Você pode ser a quinta empresa. Eu tô chocado, mano. Claro. Cabe numa mão. Cabe numa Gente, mão. eu tô chocado. 3... Não, peraí. Calma, tem um monte tentando, gente. É porque Não, mas mesmo poxa, assim, não faz então sentido tem 150 em São Paulo, tipo assim? São Paulo deve estar por aí, 180. A maioria é eixo Rio-São Paulo. Gente, 5 com a minha, desculpa. Eu sou aqui. Mas mesmo assim, eu esqueci de mim. Gente, a gente tá falando de um país de 220 milhões de pessoas, certo? Não sei quantas mil empresas que tem. Nós estamos falando de 300 milhões. 5 em Goiás. São 19 milhões de CNPJ no mundo. Então, eu só enxergo o oceano infinito de possibilidades que a gente tem para mudar o mercado. Mas, realmente, gente, no mundo, são 200 mil empresas usando a BIA para modelagem de negócios. Isso está crescendo muito rápido. Mas que chancelou mesmo. Tá, mas nós estamos falando de uma certificação. Tem várias outras. Sim, né? Mas é uma muito ela é muito proeminente. A questão da certificação B, assim, não é que eu prefiro ela... Não, eu sou apaixonada nela, na verdade. Certo. Mas, independente da minha paixão por ela, ela certifica a empresa, não um produto. Aí que tá um sal. Não é um produto maravilhoso, envelopado, mas por trás eu tenho trabalho escravo infantil, não tem governança, mas eu tô gerando o meu produto certificado. Não. A Nike não é B, não, né? Ainda não. Mas ela se modelou muito pela ferramenta Nos últimos anos aí, né? Muitos escândalos de trabalho escravo. Evoluiu muito, mas é uma marca hoje que está bem antenada. Acho que a gente está acelerando aqui para terminar, né? Nossa, cara, eu tô gostando demais. Eu queria saber se... O que você acha? Não. A gente está caminhando aqui para o fim, sim. Eu tenho 2 perguntas cerejas do bolo. Tá muito bom pilotar essa nave hoje aqui com o Neemias. Com uma pessoa tão up nesse date que é a Camila, né? Eu queria saber, assim, de todas essas polêmicas que a gente está aqui falando, é polêmico trabalhar com o marido?
Nossa. Essa pergunta é porque a gente faz muito assim, é porque aqui, ó, nós temos 3 pilares também, viu? Tem pilares pra caramba aí, né? Aqui tem o pilar financeiro, emocional e familiar. Show. Aqui a gente tem esse pilar no update, então a gente tem que falar aqui de família também, entendeu? Como é que é trabalhar com a família, marido, você tira tempo pros meninos, vocês em casa só falam de sustentabilidade, né? Olha, eu acho que o Marcelo, ele vai assim, de um patamar da terra pro céu numa velocidade única. Você tem que perguntar isso pra ele. Ele tava cabeludo. Tá super cabeludo. Sério? Eu não deixo cortar, aí eu assumo minha coisa. Ele quer, eu acho o cabelo dele maravilhoso, aquele ruivo, assim, gente. Nossa, amo. Ele não corta, por minha culpa. Marcelo. É culpa minha. E ele quer cortar só mais um pouquinho. Nunca mais vai ter cabelo grande na vida. Você tá com 42, daqui pra frente, agora você tá no ápice, daqui pra cá, eu não sei se vai pra cima mais, só se for mágica, né? Mas olha, a gente tem uma sinergia, assim, incrível, cara. Porque ele fala, a Camila é o palco e eu sou os bastidores. Então, ele fica bem nessa posição de fazer tudo acontecer e de me dar a possibilidade de ir pra frente, falar, fazer. Então, se fosse um homem que tivesse dificuldade de lidar com uma mulher forte como eu sou, não sou uma pessoa fácil, estou bem longe de ser uma pessoa fácil. Você pergunta para ele, mas ele consegue equilibrar muito, porque ele me coloca num lugar em que eu acredito que as mulheres precisam estar. De ter voz, de ter vez, de falar no que acredita, de fazer. Então, assim, ele é o meu alicerce. Sem ele, não tem abissal. Eu não sei, eu falo para eles, gente, se eu precisar emitir uma nota, se eu precisar cuidar de financeiro, contabilidade, marketing, vender, não tem empresa sem isso, certo? E eu não sei fazer nada disso. Eu sou uma pura especialista em sustentabilidade. Se não tiver uma pessoa com visão empreendedora, financeira, administrativa e comercial me ajudando, eu não dou um passo. Para potencializar essa comunicação, que você comunica o que vocês acreditam. Como a gente tá falando isso aqui, né, Tiagão? Que se a pessoa se conhece, flui melhor. Sim. O Neemias também trabalha com a esposa dele. Assim, é questão também de dom, né? Também de dom. Acho que se fosse o contrário, não teria problema nenhum. Mas você tem esse dom, né? Deus te deu essa capacidade, esse dom, e deu outro para ele que, como você falou, encaixou direitinho. Gente. Então, vocês estão avançando, né? Muito diferente. Quem conhece o Marcelo, e quem sabe a gente vai trazer o Marcelo aqui uma hora dessa, quando ela estiver falando novamente os projetos que a gente está fazendo aí. O Marcelo é bem diferente mesmo, assim, é bem na dele e cuida, como ela falou, dos bastidores para que ela possa nos ajudar e ajudar o mundo a ser transformado. E eu acho que mais importante, ele fica muito feliz em me ver agindo. Então, assim, porque poderia ter um homem que se incomodasse, né? Falar, não. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho. Então, ele só me coloca na melhor condição possível para eu chutar pro gol. Então, eu tenho um background com ele aí. Eles são bem resolvidos nisso. E a gente se reúne uma vez por semana na feira, vai lá, toma um chopp, come um pastel e se reúne e fala, nossa reunião tem que ser fora do escritório, uma vez por semana. Então, assim, fora nosso escritório do lado da nossa casa, então ele possibilita também ter essa proximidade com os filhos, né? Porque a gente trabalha junto. Mas, graças a Deus, tem sido muito frutífero, muito gratificante e muito gostoso. Senão, não estaria dando certo aí há tantos anos, né? São quantas pessoas, Camila? Hoje nós temos diretamente, assim, que nos ajudam nos projetos, 5 pessoas, é uma empresa super pequena, mais ágil, né? A gente atua nacionalmente e a gente subcontrata profissionais que a gente chama por job. Então, eu estou fechando um contrato com um agronegócio, então eu tenho que trazer um agrônomo para a equipe, ele vai fazer parte da equipe durante aquele período. É construção civil, que eu não sou engenheira, mas eu trago uma pessoa da arquitetura e engenharia para a equipe. Então, os jobs é que comandam aí o fluxo de pessoas. Mas a nossa empresa é super enxuta. Legal. Perfeito. Gente, nós estamos realmente caminhando aqui para o fim. Tem muita coisa para falar ainda. Esse é o primeiro encontro de muitos projetos que vai acontecer, se Deus quiser. A gente ainda tem para falar aí, não hoje, né, mas nos próximos, aquecimento global, Agenda 2030, ODS aí. COP 27. Então eu tinha pensado aqui, e a Web 3 aí que vem aí, a Internet 3.0, sei lá como é que é isso aí. Ele pode até falar da própria internet. Eu tive lá na Web Summit em Lisboa, então tem umas coisas interessantes ali.
que estão as startups e tal. Então, enfim, tem muita coisa mesmo. Senhoras e senhores, esse é o primeiro encontro. O app desse date é Camila. Stort é isso? Sim. Que, na verdade, é Abigail. Acho que eu vou mudar. Esses dias a mulher me parou e falou, qual o seu nome? Eu falei, Camila Abigail de Almeida, Salvador Stort. Ela falou, Abigail tem que ser o seu nome de guerra. Eu falei, será? Ela falou? Eu acho que eu vou mudar. Olha. O que vocês acham? O nome Eu acho que tem um Big no meio, né? Tem um... a Denise enxergou aqui. Eu não tinha Tem um visto Big no meio. Big no meio. Você pode Big. Eu gosto. Falando de tripés aí, né? Acho que você citou todos os tripés. A gente depois tem que falar de impacto social, construção civil, muita coisa, né? Vamos lá. Eu queria só que você falasse uma última considerações finais sobre assim, o que você diria hoje para uma empresa quais as palavras na jugular que você diria para uma empresa que ainda não está se mexa, morra, investindo em sustentabilidade, que não se abriu, que está com o coração fechado, quais as palavras vindas de Camila Abigail Stort? Eu vou parafrasear, pode, porque eu sempre termino as minhas palestras com isso que eu acho muito mobilizante. Então, a gente pode emprestar palavras aí que eu acho que foram ditas lá atrás e que continuam reverberando, né? Que é de um rabino que viveu na mesma época de Jesus, aí, seguindo as nossas escrituras, que é o Hillel, que ele tem várias máximas. Uma das mais conhecidas dele é não faça com os outros que você não gostaria que fizesse aqui mesmo. Então, olha, o poder da palavra do cara já diz tudo. Mas essa máxima tem muito a ver com tudo que a gente falou, que não é essa, também tem, mas não é essa, que tem 3 princípios de provocação para quem está ouvindo e ainda não se convenceu. A primeira máxima, dentro dessa trilogia dele aí, é: se eu não for por mim, quem irá? Então, uma percepção de senso de protagonismo. Ninguém vai realizar a mudança que você quer ver no mundo. Se você está insatisfeito, se você acha que pode ser melhor, faça o seu melhor para que esse melhor aconteça. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não for, ninguém vai. Segunda, que complementa a primeira. Se eu for só por mim, quem eu serei? Que é o senso de coletividade. Depois que você faz por você, você percebe a importância de você fazer pelo outro. Por isso que é importante se autoconhecer. Lembra que a gente falou? Então, assim, se você for só por você e se tornar um egoísta, egocêntrico, você vai deixar de ter relevância. Então, é quando a gente percebe a importância da coletividade, do agir pelo próximo. E a terceira, e não menos importante, se não agora, quando? Não dá para esperar, galera. Bora hoje. Não é minha, mas eu acho que resume tanto essa pauta, assim. Primeiro faz por você. Na hora que você perceber a importância de você fazer por você, faz pelo próximo. E aí depois faz hoje, não espera amanhã. Gente, foi inenarrável esse tempo aqui, formidável, sensacional estar com Camila. Camila, muito obrigado pela sua energia, né? Sua força, né? Você é um thunder. Uma energia, um raio. Big, adorei, gente. Very nice. Big aí. Gente, obrigado mais uma vez, Camila, pela sua participação aqui. Foi fabuloso. Tenho certeza que nossa audiência vai te ouvir muito mais ainda. Com certeza. Eu e o Neemias, em nome do Update todo aqui, a gente te deseja, né, um sucesso. Deus continue te abençoando, sua família, sua saúde, tá bom? E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, seu tempo aqui conosco. Te vejo no próximo Up desses Dates. Update mais com você, renovando e atualizando sempre. Valeu, galera. Te vejo depois. Tchau.